O Vozes dos Biomas está no ar. A intervenção humana sobre o Pampa é indiscutível. Segundo a análise recente do MAP Biomas, a vegetação nativa no bioma passou de 61,3% de cobertura em 1985 para 43,2% em 2021. O avanço da agricultura é o mais expressivo em quase 4 décadas. Quem explica essa conjuntura atual, como 140º e 141º entrevistados do programa Vozes dos Biomas, são a agrônoma pós-doutora em sistemas agroflorestais Adriana Carlas Dias Trevisan, professora adjunta em agroecologia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que também é líder do grupo de pesquisa Ecos do Pampa e coordenadora da Rede Brasileira de Sementes Nativas, como membro da Rede Sementes Sul. E o geógrafo, mestre em ecologia e doutor em agronegócios, Henrique Razenac, docente e pesquisador do Departamento de Ecologia do Instituto de Biociências e do Programa de Pós-Graduação em Agronegócios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e integrante da equipe do Bioma Pampa no MAP Biomas. Bom, obrigada pela participação, professora Henrique e Adriana, nesse episódio do programa Vozes dos Biomas, sobre um bioma tão importante e às vezes relegado a segundo plano, dentro das notícias, que é o bioma Pampa. Para iniciar nosso diálogo, a primeira pergunta que eu vou abordar é justamente uma pesquisa, o levantamento do MAP Biomas desse ano, que faz um levantamento de como está a situação do bioma. Então, eu gostaria que o professor Henrique pudesse falar e a professora Adriana, na sequência, fazer os comentários, dos resultados que foram obtidos. Bom, a situação, considerando o bioma Pampa em relação aos demais biomas do Brasil, está sensível, A gente está bastante frustrado com o que vem acontecendo, porque enquanto que em outros lugares, exceto a Amazônia, que está sendo cerrado também, está sendo bastante atacado, mas se a gente pensar em outros biomas, como Mata Atlântica e Caatinga, nós vemos que lá está se conseguindo como que frear esse desmatamento ou a remoção de vegetação herbácea, enquanto que aqui no Pampa a velocidade parece estar aumentando. Quer dizer, nós temos a cada ano uma proporção maior de remoção de vegetação nativa, e isso nos preocupa. Se ela já era alta, ela está mais alta ainda nos últimos anos. E só para complementar, professor, vocês fizeram um levantamento praticamente de 4 décadas, E aí se observou quais são as principais pressões sobre o bioma. Eu gostaria que o senhor pudesse também falar a respeito, do que vocês avaliaram nesse levantamento. Basicamente, são 2 pressões. De cultivos anuais de sequeiro, especialmente soja, eventualmente milho, que é a pressão maior, e a segunda pressão é a pressão da silvicultura, que vem crescendo rapidamente, embora a área proporcionalmente à soja, ela é bem menor, mas ela teve um crescimento muito grande nos últimos anos, especialmente a partir do ano 2000. O mesmo, em parte por incentivos governamentais da época, isso deu um impulso, a gente conseguiu direcionar isso um pouco melhor em função do zoneamento florestal, do Estado, mas agora a pressão
está aumentando sobre o Estado para aliviar esse zoneamento, para tentar tornar esse zoneamento mais brando. O que, né, é uma nova discussão que está por vir. Mas a soja, ela está muito associada ao mercado internacional, né? Tanto soja quanto madeira são commodities. E aí é evidente que a pressão é uma pressão comercial e ela é duas vezes danosa. Uma porque ela avança sobre áreas que nunca foram cultivo de soja, ou seja, avança sobre campo nativo ainda com uso pecuário, e ela vem aos espasmos, né? Ela entra aos espasmos quando o preço está bom, o pessoal arrenda por uns anos, quando o preço está ruim, o pessoal abandona, e esse abandono é especialmente ruim porque o revolvimento do solo, ele, quando se abandona o cultivo, depois de, sei lá, 3 ou 5 anos de arrendamento, esse campo nativo, ele se regenera por si. Só que nós temos algumas espécies invasoras, especialmente o capim-anone, que é muito agressivo. Então, ele sai na frente nessa recomposição da vegetação, espontaneamente, né? Ele sai muito na frente e ocupa o lugar de outras espécies palatáveis ao gado. E isso faz com que a disponibilidade de biomassa líquida para o gado diminua, porque esse capim-anone, que foi trazido da África por ser resistente, ele não é nada palatável, né? Então, se ganhou em resistência, mas não é útil para aquilo que se queria, né? Então, talvez a Adriana possa comentar isso com mais propriedade, porque ela, inclusive, tem contato com pessoas que estão lá tentando controlar essa invasora, né? Mas é isso, né? É uma peleia difícil, como diz o gaúcho. Boa noite, obrigada aí pelo convite. Existe uma conexão muito forte entre a conversão do bioma e o uso da soja. Isso é um tema extremamente caro para quem está no território. Porque nós aqui, especialmente, eu sempre digo que o Pampa tem o Pampa Norte e o Pampa Sul, né? O Pampa Sul, ele dialoga muito mais fisicamente, culturalmente, muito mais próximo, não que não seja próximo do Pampa Norte, mas com o Uruguai. Então, a gente tem um diálogo muito forte com o Uruguai, né, de identidade. E aqui na nossa região, a região tanto da Sudeste como da fronteira, nós tivemos quase 500% nos últimos anos de aumento da soja. Então, não é pouco. E esse pouco vem ainda com um outro vetor que é assim, vamos imaginar que nós temos pecuária no campo que está a soja hoje. Hoje a soja ele vai nos campos que são de areias, né? Então, porque basicamente a gente tem duas estruturas geomorfológicas, que é os campos de areia, como o pessoal diz aqui, e os campos de pedra. Então, à medida que você converte os campos nativos de areia para soja, para o plantio de soja, você precisa de algum lugar para colocar esse gado que estava ali, né? Então, esse gado muito, assim, ainda não, a gente não tem dados disso, mas a gente observa isso, o gado está indo para os campos de pedra. Então, o que acontece? Para além do que o Razenac disse, que nós convertemos, abandonamos e abrimos nichos ecológicos, espaço para vir espécies que não são palatáveis, que não são desejáveis, né? Ainda nós sobrepastejamos essa área que é de campo de pedra e diminuímos a diversidade. Por quê? Porque o gado ele acaba fazendo uma seleção negativa. Quando você tem pouco alimento, né? E muita gente para comer, muito gado para comer, o que acontece? Ele escolhe aquilo que é melhor e não sobra semente para ressemear, então você acaba fazendo uma pressão negativa, ou seja,
você promove aquelas espécies que têm menor qualidade, mesmo as espécies nativas. Então, é um tema caro, para além de todo o problema dos herbicidas, né? Que as pessoas inalam, de toda a deriva. Então, é um tema realmente muito caro que nós precisamos enfrentar. E que está indo tanto as grandes propriedades como as pequenas propriedades também, né, por uma força do modelo de negócio, né, também está em conversão. E dentre, né, esse levantamento que está sendo feito, o que é observado é que já de mata nativa, né, no Pampa, há um maior número de secundária. Né? Eu gostaria que vocês também explicassem o que configura, né, esse estado, né, de ter a mata secundária predominante, para que o internauta possa compreender, né, o que isso acarreta no ecossistema, enfim, ecologicamente falando. Bom, nós temos uma história típica aqui do Sul, que tem a ver com a colonização, com o povoamento do Rio Grande do Sul. O Pampa é a metade meridional do estado, predominantemente campestre originalmente, e a Mata Atlântica está no norte do estado, predominantemente, portanto, florestal, embora haja florestas no sul, em menor quantidade, e campos no norte, em menor quantidade. Ocorre que a colonização europeia do século XIX, do início do século XIX, alemães, italianos, poloneses e outras etnias que não ibéricas, né? Eles chegaram e receberam colônias, tanto do império quanto de privados, nas áreas que não tinham sido usadas ainda pelos portugueses e espanhóis. E que áreas eram essas? As áreas de mata. Né? Os campos já tinham dono. Né? As sesmarias que os portugueses e espanhóis, principalmente portugueses que lutavam para garantir o território brasileiro, ganhavam de presente da coroa portuguesa esses campos, né? E sobrou para os colonos que chegaram derrubar a mata para fazer roça e cultivar. Modelo que, aliás, nós estamos fazendo hoje lá no norte, né? A gente não aprendeu em todas essas décadas, esses séculos, né? A gente não aprendeu que já hoje se pode fazer melhor essas coisas, mas a gente continua daquele jeito, né? E ocorre, portanto, que de mata primária no Rio Grande do Sul, e a mata primária no bioma Pampa, especialmente, ela foi derrubada há mais de um século. Então, o MapBiomas, que mapeia o uso da terra desde 85, essa mata já não existia. Então, o que nós temos de floresta no Rio Grande do Sul, com raríssimas exceções, ela já é uma floresta mexida. Se ela não já toda ela uma nova floresta, né? Quer dizer, se deixou restaurar espontaneamente uma nova floresta, ela é uma floresta muito descaracterizada pela remoção das grandes árvores que serviram para madeira de construção, né? Assim como foi com o pinheiro no Paraná, né, que rapidamente sumiu, mas isso foi usado na colonização para dormente de estrada de ferro, para material de construção, etc. E com isso a gente tem manchinhas de mata, né, em alguns lugares muito íngremes, rochosos, que não têm um valor econômico interessante, a gente encontra floresta. Né? E tem um tipo campestre, especialmente na Serra do Sudeste, que é um mosaico de mata e campo. Então, capõezinhos de mata, né? Núcleos, ilhas de mata, entremeados com campo, assim,
no passado talvez fosse uma proporção maior de mata do que campo, hoje é o inverso, porque o gado também ajuda no pastar e no buscar lugar de abrigo, ele acaba ocupando um pouco desses capões também, né? E, professora, no caso, qual é o comprometimento que existe ao ter pouca mata primária, né? A gente está falando, né, desse quadro que o professor expôs agora. Eu penso também que tem um olhar cultural, vamos dizer assim, né? Porque à medida que você pega outros biomas, o olhar para a floresta ele é muito mais aguçado, né? Tanto é que você pode ver, assim, Sucena, que quando fala em pampa, todo mundo imagina um boizinho com um campo, né? E nós temos aí 13% hoje de formações florestais dentro do pampa. Então, eu acho até que nós que somos do território não valorizamos tanto as formações florestais, né? Então, isso também eu acho que acontece, porque tem essa relação com a pecuária e a pecuária precisa da água também. Então, via de regra também, as formações florestais elas têm uma relação com os cursos d'água, né? Então, essa dinâmica de uso, né? Eu estudei ecossistemas florestais por muito tempo e a gente tem um conceito que é o conceito de floresta vazia, né? Então, a floresta vazia são aquelas florestas que a gente não vê regeneração embaixo. Então, os filhos não vêm, né? Então, você tem aquelas mães, né? Os pais e aqueles vão senescendo e não vem filho. Por quê? E aqui acontece isso porque sempre tem sobrepastejo, né? Sempre tem pastejo, assim, como aumenta a lotação. Por isso que eu penso que nós temos que pensar a lotação, ela é importante, porque se você tem um bom pasto, um bom campo, ele vai descansar, o gado vai descansar ali, tomar uma sombrinha, né? Ele não vai precisar se alimentar ali. Então, isso também pode favorecer a gente avançar numa qualidade de diversidade também dos ecossistemas florestais. E eu gostaria de perguntar aos dois, né? Quais as recomendações para restauração desse ecossistema, né? No caso do bioma Pampa, né? Ou casos de exitosos que vocês acompanham, que é por esse caminho, né? Que pode haver uma regeneração, se essa é a palavra correta, né? Dentro do que se espera. Um movimento muito interessante que nós temos aqui, assim, uma linha de estudos que nós temos aqui já há várias décadas, é o manejo do campo nativo. É isso que a Adriana comentou. Nós temos aqui diferentes tipos de campo. O campo não é como um campo de futebol, onde a grama tem que ser toda ela de uma espécie, e, né, as pessoas visualizam um mapa de biomas, elas acham que aquela cor homogênea representa a homogeneidade do espaço, e é exatamente o contrário, né? Então, quando a gente vê um espaço, mesmo a Amazônia, sendo ela toda de floresta, eu tenho vários tipos da floresta dentro daquilo que a gente chama de floresta amazônica. Então, nós temos vários tipos campestres nisso que a gente chama de pampa. E no pampa brasileiro, que é, digamos assim, do pampa aqui do Prata, né, da Argentina e do Uruguai, nós temos mais ou menos 1/4 desse quinhão de pampa aí do Prata, outro quarto é do Uruguai e a outra metade é da Argentina, né? Nós somos a parte mais úmida, e por isso que o nosso campo tem um pouco mais de lenhosas do que o campo dos uruguaios e argentinos, principalmente os argentinos têm menos, né? Mas a chave para a gente manter o campo com pecuária é a gente fazer um manejo adequado, ou seja, que capacidade cada tipo de campo tem
em termos de animais pastejando. E para isso tem vários estudos que foram feitos em diferentes regiões do estado. A Emater tem feito ações de treinamento com pecuaristas maiores e menores, buscando ensinar a eles como fazer esse manejo. Por muito tempo, a legislação pisava muito forte nisso, dizendo que tinha que ter, no mínimo, uma cabeça de gado por hectare, senão a terra estava sujeita a ser desapropriada, e isso fez com que se degradasse muito o campo por excesso de lotação, né? Em campos pedregosos, como a Adriana falou, ou em campos com areais. Em outros campos, a lotação pode ser até maior, mas eu preciso de um técnico avaliando isso e manejando isso de forma permanente. Existe uma técnica tão apurada quanto as técnicas de soja e de eucalipto, existem técnicas adequadas para se fazer pecuária em campo nativo. E essa é uma forma de manter o ecossistema da vegetação herbácea nativa com uso econômico. Então, qual é outra atividade que eu tenho? Mesmo que eu faça pecuária sobre pasto cultivado, eu vou remover o campo nativo e vou plantar 1, 2 espécies. Vou fazer uma monocultura de pasto, tirando toda aquela diversidade enorme de espécies que tem uma dieta completa, que não vai me exigir complemento com ração, ou muito pouco, se comparado a um campo cultivado. E mais, né, diferente do que se vê no resto do país, onde a gente tem 2 estações, uma seca e uma chuvosa, nós temos aqui chuva todo ano. E nós temos espécies que se dão melhor no verão e espécies que se dão melhor no inverno, de acordo com onde está o campo. E os que dominam isso conseguem manejar isso, né? Então, esse é o grande forte. Só que as pessoas acham que, né, as emas estão aí, os outros animais estão convivendo com o gado, não existe problema algum, as aves estão aí, né? Não tem veneno sendo espalhado, né? E nós temos outras formas de restauração, que é pegar essas áreas degradadas, abandonadas, e fazer um movimento de ter... Aí a Adriana pode falar melhor do que eu, mas assim, de fazer uma restauração usando sementes do próprio lugar, né? De colher sementes, cultivar elas eventualmente, mas de ter sementes dos diferentes campos para que se possa ter ações de restauração nesses adequadas, né? Com sementes que são mais próprias de cada lugar. Professora Adriana, por favor. O Razenac, ele coloca uma ponderação que é muito importante, que assim, o pecuarista, via de regra, ele olha o boi, né? Ele olha o animal, ele não olha o pasto. Então, isso é extremamente importante, o manejo do pasto, não o manejo... Você não vai lá pesar o boi, porque o boi, o peso do boi é um reflexo da diversidade de alimento que ele tem. Então, esse é um ponto, né, pensando no manejo, né? E para restaurar, não tenho dúvidas que nós precisamos começar por um bom manejo, né? Porque nós temos, com essa realidade dos últimos 10 anos, né, nós temos áreas muito degradadas, muitas áreas degradadas. Então, nós precisamos, sim, ter uma política, né, e ter iniciativas para que a gente consiga ter material genético, no caso, sementes, né, ou estratégias de manejo que permitam com que... Porque muitas sementes ficam no solo, né, que a gente chama o banco de sementes, para que elas possam se expressar, né? Então, alguns lugares, como o Razenac coloca, a gente precisa ajustar muito bem quantos animais a gente vai colocar para poder promover isso,
né? É um mundo que não é um mundo muito simples, mas a gente tem algumas iniciativas aí caminhando no sentido de promover essa coleta, né? E a gente ainda tem um elemento aí que chove ou chovia sempre todo ano, né? Porque nós temos essa questão da variabilidade climática, né? A gente tem tido assim picos muito grandes, por exemplo, de calor. A gente tem tido sequias muito secas, muito extremas. Então, eventos extremos. E esses eventos extremos também direcionam um arranjo de diversidade diferente. Então, nós também temos que nos preparar para essa resiliência, né? Então, a gente precisa promover sistemas produtivos adaptativos, né? Porque mesmo a soja, né? E aí eu não vou perder a oportunidade de falar, porque a soja, a gente sempre diz que a soja é tech, a soja gera muito recursos, e isso na realidade mesmo é uma falácia, porque os impostos que são arrecadados com a soja, você que é jornalista, você talvez saiba, se não sabe, porque a gente tem uma lei que faz com que os impostos sejam lá embaixo, que são de produtos primários. Então, a soja ela não arrecada muito, ela deixa várias externalidades ambientais no território e ela gera dinheiro para poucos. Então, nós precisamos enfrentar isso de alguma forma, né? Mas, assim, nós temos o agricultor vai no banco, ele consegue investimento para a soja, ele consegue crédito para a soja, mas ele não vai conseguir crédito para fazer o melhoramento do campo nativo dele. Então, essas coisas nós precisamos amarrar, né? As políticas de vários níveis, nós precisamos de políticas para enfrentar isso, porque senão é assimétrico, né? Aí é fácil falar assim, não, é porque a soja, não, é porque é o agricultor que não presta, entendeu? Não, é assimétrico o acesso, né, às possibilidades. E dentre tudo que vocês estão falando, né, tem também a questão do fogo, né? Amazônia e Pampa, né? Os incêndios, as queimadas, né? Foram muito extensas. Eu gostaria também de saber a principal motivação, o que está por trás, né, desse fogo, e ao mesmo tempo que vocês pudessem explicar por que o bioma Pampa é importante, né, ser conservado, né? Porque as pessoas terem a dimensão de todo esse prejuízo que está ocorrendo, o que isso significa na vida, né? Do próprio cidadão, da cidadã, enfim, né? Da fauna, flora, de tudo que está dentro desse ecossistema. Bom, com relação ao fogo, fogo não é um problema no Pampa. Parece paradoxal, né? Mas o fogo do ano passado, desse verão, ele foi excepcional, como ele é excepcional em alguns outros anos. A gente precisa, não é cultural, o uso do fogo para controlar a pastagem, né, que alguns imaginam que é feito, no Pampa ele é praticamente inexistente, até porque não tem biomassa para queimar. Ou o gado comeu, ou o volume não compensa ficar manejando para que o fogo não se alastre. Então, o fogo ele é um problema em áreas em que o campo não é manejado, que são unidades de conservação, que são áreas de treinamento do Exército, ou áreas que não têm um acesso muito bom, porque ou são banhados, ou são... né? Então, quando isso se junta com um período extremamente seco, une a fome com a vontade de comer, né? E, havendo um estilhaço que ponha fogo nessa vegetação, ela se alastra rapidamente, porque é uma lambida, né,
no pasto e queima tudo, né? Aconteceu anos atrás no Taim, que tem 30 mil hectares, aconteceu no ano passado, ou no ano retrasado, aqui no Banhado Grande, próximo de Porto Alegre também, pegou 80% do banhado, e pegou nas áreas do Exército e lá no Saicã, se não me engano, no Saicã e lá perto de São Borja, nos banhados lá também, né? Então, isso é episódico, é fácil de... Eu até fui convidado pelo pessoal do SEVES, né, que estava preocupado como é que tem um programa nacional de apoio aos estados para questões de saúde relacionadas ao fogo. Digo, olha, vamos aproveitar, então, já que isso aqui não é um problema tão sério como outros estados, mas que existe um interesse do Ministério da Saúde em proporcionar estudos para isso, vamos ver estratégias para, em anos excepcionais como esses de seca, né, que as pessoas estejam preparadas para cuidar do entorno dessas áreas que são propícias a fogo. Então, não é um problema sério, né? Aliás, o fogo acontece normalmente, são 800 hectares em todo o Pampa, isso é menos de 1%. Então, são pequenas roças que são queimadas, algum pedaço de mata que é queimado, mas não tem a dimensão, né? É que pequenas áreas, do ponto de vista proporcional, variam muito, né? E isso distorce um pouco a questão. Não que a gente agora possa abrir mão e dizer, não tem problema, então vamos queimar à vontade. Não é cultural, então não vai acontecer. O Pampa é, para nós, a floresta amazônica do mundo. Pampa só existe aqui, não tem outro lugar onde eu tenho uma vegetação campestre numa região que é úmida o ano inteiro e que é subtropical temperada. Então, esses ecossistemas que tem aqui, nós não vamos encontrar em outro lugar do Brasil. Então, se a gente quer preservar diferentes ecossistemas no Brasil, temos que conservar parte do Pampa. Isso né? Assim como a peleia é grande também lá na Argentina, que está muito destruído já, pouco, né? Eles têm metade do Pampa, já perderam muito, né? O Uruguai ainda está conseguindo segurar, mas a pressão é grande, né? Também a soja entrando e silvicultura, né? Mas, enfim, eu acho que essa é a mensagem, né? Eu sei que culturalmente capim não tem a mesma importância na memória da gente como tem as árvores, né? Então, se eu vou usar uma área que tem árvores e uma área que tem campo, eu vou antes usar o campo para não derrubar as árvores. Ninguém se preocupa muito que está... Né? Hoje, eu vi uma entrevista de alguém, nos últimos anos, se perdeu mais de 1.000 espécies nativas aqui do Pampa, que algumas nem sabia que existia, outras que a gente nunca mais vai ver, né? Então, é isso. Professora Adriana? Sobre o tema do fogo, o Razenac dá um olhar do mapeamento, né, de uma escala maior. Eu vou colocar o meu olhar aqui de quem é local, né? Esse último ano me chamou muito a atenção o número de pequenos incêndios. Então, talvez no mapeamento não apareceu, e isso para mim era muito claro que era conversão. Então, dialoga com... A gente volta ao começo da nossa conversa. Dialoga com o quê? Conversão para soja. Então, muitas áreas. E dava uma dó, assim, né? E a gente que vive no território, por isso que é importante viver, estudar o território, porque você cria uma relação de amor com o território. E aí você quer que aquele território tenha qualidade. Ninguém vai querer ficar respirando veneno na deriva da soja. Ninguém quer. Assim, ninguém em sã consciência vai querer isso. Então, nós temos que enfrentar isso. Tem alguns relatos, inclusive,
de escolas rurais, onde está rodeada de soja e as crianças todas estão ali, ela e o glifosato. Então, nós temos que trazer isso realmente como ponto extremamente importante, né? E aí, eu vou fazer um relato. Esses dias eu estava no assentamento e uma jovem assentada me falou assim: ô, professora, nem carqueja mais tem aqui. E olha que carqueja, a gente tem vários trabalhos assim, buscando as plantas que têm uma pegada da sociobiodiversidade, que tem uma relação de uso, um amor com a comunidade, e a carqueja sempre está, né? Então, certamente não é só aqui, porque a carqueja tem um lugar comercial importante aí no Brasil inteiro, mas ela sempre está. E ela sempre esteve muito abundante nos campos. E hoje você vai para os campos, onde eu fiz trabalho de campo, e realmente você não, nem a carqueja. Então, se perde oportunidade, inclusive, de cura de doenças. Se perde o que fixação de carbono. Se perde. A gente tem um programa de rádio que tem a gente chama que é o quinto elemento, que é um senhor que sempre liga no programa, e a gente fala das plantas do Pampa. E ele tem a teoria dele, que é as avenidas de Shirka, porque aqui Shirka é tudo que é arbustivo e que não interessa para ninguém. Então, tudo que é arbustivo é Shirka e logo não interessa. E ele fala que não, que a gente deveria olhar as Shirkas com mais carinho. Por quê? Porque se a gente fizesse avenidas de Shirka, a gente cria um microclima ali debaixo da Shirka e vem espécies para o boi pastar de muito melhor qualidade, especialmente nesses regimes de muita seca. Né? Então, dialogar também com isso, com essas sabedorias esquecidas, com esses povos invisíveis, né? Tem os povos do Pampa também são invisíveis, ninguém fala, né? É comum a gente falar assim, os povos da floresta, os povos dos mares. A gente não fala assim, os saberes dos povos do Pampa. Eles estão invisíveis, a gente tem que dar luz para eles e conectar isso, né? Aí a gente vai começar, talvez, a valorar mais, né? Dentre, né, do que vocês falaram, eu gostaria que vocês pudessem fazer, então, as considerações finais, né, e trazer, talvez, uma mensagem, né, onde é que as pessoas podem também ter mais conhecimento a respeito do Pampa, do trabalho de vocês, que é amplo, né, que dos grupos de pesquisa, enfim, e trabalho em loco, né, com essas comunidades, como a professora Adriana falou, o professor Henrique, né, no MAP Biomas, né, com toda a equipe, né, e esse trabalho que vocês desenvolvem, fazendo esse mapeamento não só macro, né, mas também mais voltado aos pequenos detalhes, né, dentro do bioma. Bom, a gente está botando uma pedrinha, né, nesse conhecimento, né? A iniciativa MAP Biomas, de fato, está fazendo um trabalho que até a gente se surpreende, né, do alcance que conseguiu, e que é um trabalho bem interessante de dar essa fotografia assim, uma fotografia do Brasil como um todo, né, homogêneo, do mesmo período, enfim, a gente pode ter ideia dessas mudanças ao longo do tempo. Mas, assim como o MAP Biomas, também, na própria universidade, em institutos de pesquisa, nas universidades, né, aqui do Pampa, e em institutos de pesquisa que estão por aqui, já existe muito conhecimento acumulado, e esse conhecimento, infelizmente, é pouco valorizado e pouco internalizado na população, na sociedade, nos produtores, né? Então, essa experiência com o manejo do campo, ele existe há 40 anos ou 50 anos. Né?
E são assim, o percentual de gente que faz manejo de campo nativo para pecuária de corte, né, não é muito extensa. Mas a gente também não vive só de soja e gado, né? Existem outras iniciativas que são muito importantes e que podem manter esse ambiente campestre economicamente viável, sem destruição, que são cultivos perenes. O grande problema do campo é quando ele é revolvido e ele cede espaço para invasoras muito fácil, ou para erosão, ou para degradação, e o solo também não é muito profundo, então ele vai se degradando muito mais rapidamente. Mas nós temos viticultura, nós temos nogueiras, tem oliveiras, que são cultivos que não são de grande extensão, são pequenas parcelas, né? E que o campo, em parte, fica como uma vegetação de cobertura, e alguns lugares têm ovelhas também, né? Ou seja, nós precisamos fomentar, o grosso da área campestre está nas propriedades rurais, nós temos menos de 1% de área de proteção integral no bioma. Então, nós não temos unidades de conservação, de proteção integral, de campo. Elas são ainda, geralmente, ou banhados, né, onde tem mais água do que vegetação de banhado, do que de campo, né? Os campos, ou de floresta, ou quando o campo é fechado para não ter bicho algum, como nós já destruímos séculos atrás os mega mamíferos que pastejavam esse campo, hoje quem pasteja é o gado bovino, e esse não pode estar nas unidades de conservação. Então, o campo nativo, do jeito paisagístico, né, assim, do ponto de vista da paisagem, ele é mantido pelo gado. E nós precisamos, então, junto com ele, ter outras alternativas econômicas, porque se a gente ficar num binômio soja, silvicultura, eventualmente com pecuária, nós estamos muito vulneráveis economicamente. Por isso, o produtor rural tem que ser um parceiro da conservação. Não dá para... A gente, aqui se fomenta muito, tudo é grenal, né? Tudo é levado assim aos extremos. Ou eu faço só 100% agricultura, ou eu faço 100% conservação. E a gente tem que chegar no meio termo. O produtor que maneja adequadamente, seja a lavoura, seja o campo, ele vai estar conservando água, ele vai estar conservando o solo, ele vai estar conservando os serviços ambientais. Então, a gente não pode separar. Se a gente quer fazer isso, a gente tem que trabalhar com a sociedade, a gente tem que trabalhar com os produtores e a gente tem que trabalhar com os governos de criar, como a Adriana falou, incentivos para que se tenha outras cadeias produtivas. E com isso a gente consiga uma segurança econômica para a gente e uma estabilidade para a sociedade como um todo, né? Isso eu acho que é o nosso caminho, é uma luta bastante longa e demorada, mas eu acho que não tem outra saída. E a gente está aqui, né? Esse conhecimento precisa de assistência técnica para levar isso para o campo, e isso também, de novo, exige um esforço coletivo. Professora Adriana? Eu vou organizar minha fala final, então. Primeiro, agradecendo o Razenac, na realidade, porque o Razenac ele representa algo que é muito importante para o território. Porque, assim, nós no território, nós que trabalhamos pesquisa, ensino, extensão, as universidades do interior, elas são muito jovens, né? Então, sempre quem pesquisou o Pampa ou os fundos do Pampa, né, foi a URGS, via de regra foi a URGS ou universidades maiores. Então, assim, nós temos, academicamente, um desnível muito grande também, né? Então,
E aí, por isso que eu assim fico muito feliz de estar com o Razenac, porque ele é uma pessoa muito inclusiva. Isso, nós precisamos criar redes inclusivas para realmente a gente compor saberes, né? Porque os saberes não é só os saberes dos agricultores, dos pecuaristas, é os saberes dentro dos elos acadêmicos. Então, esse fluxo dentro das universidades é extremamente importante. Então, fazer ecoar todas essas pesquisas que estão há décadas aí, né? Então, eu sempre digo que eu gosto de respeitar muito o que já foi realizado e a gente co-construir juntos, né? E aí, co-constrói com quem já andou mais, com quem está aqui andando e com quem precisa daquilo, né? Então, é um fluxo que a gente precisa construir ou reconstruir. Então, eu acho que isso é a única forma da gente conseguir. Por quê? E um segundo ponto, né? Eu venho da agroecologia e eu digo assim que uma paisagem resiliente, uma paisagem legal, é uma paisagem reflete o nosso prato. Então, quanto mais as pessoas que estão no território, que têm pratos coloridos, mais resiliente vai ser a paisagem que aquele indivíduo está inserido. Então, nós precisamos também pensar no que nós nos alimentamos, né? É legal comer carne, legal comer carboidrato, mas a gente precisa de ter um cinturão aqui, entendeu? A gente precisa fomentar a produção de alimentos de qualidade aqui, a gente precisa modificar algumas práticas, né, do dia a dia. Então, a gente vai dialogando, né, e aprendendo com quem já andou mais, com quem tem a prática do fazer, né, e aí buscando construir. E esse papel de dar voz, né, porque assim é sempre mais difícil a gente falar o que a gente faz, né? Então eu acho importante esse papel da gente conseguir, né? E a gente tem um olhar muito grande, assim, o grupo de pesquisa que eu estou envolvida, a gente olha muito a questão da inovação. Então a gente vem pensando também a construção de oportunidades de geração de produtos que possam ir para o agro, mas produtos naturais, entendeu? Quer fazer agro, porque assim tem outro ponto que a gente não fala muito, que degrada o ambiente, que são os antiparasitários, que são muito utilizados e eles são potencialmente poluidores, né? Então, a gente tem alguns grupos de químicos aí que a gente precisava cambiar um pouco, modificar com produtos naturais. Então, a gente tem uma linha de pesquisa que vai nesse sentido. Com plantas nativas, né? Tudo usando pampa. Parece estranho, né, Sucena, mas assim como na floresta amazônica a gente está fomentando uma biotecnologia com elementos da floresta, esses elementos também estão aqui no Pampa, né? Não os mesmos, mas as práticas de obtenção de óleos essenciais e de outras substâncias estão aí também. E é uma oportunidade também de se ter novos produtos sem degradar a vegetação que está aí, né? E os ambientes, enfim. Então, obrigado pela oportunidade aí de a gente poder falar um pouco disso por teu intermédio. Bom, eu que agradeço, né, professores Henrique e Adriana. Já sugiro, né, que tenhamos outros diálogos, né, outras pautas. Achei extremamente interessante nessa questão, né, dos óleos essenciais ou da fitoterapia ou outros, né, elementos aí, né, de uma agricultura, agroecologia, né, que é abundante, né, esse assunto, né, a gente tem bastante coisa a falar.